Estamos no ar aí, começando mais um podcast do CrossFit 198, episódio 25 episódios, quem diria? Estamos aí firmes e fortes, ainda mais nesse momento de isolamento, distanciamento social. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é um tema que, inclusive, eu tenho conversei com você, né, Teco? Já em umas 2 entrevistas eu conversei sobre isso, sobre as pessoas. Com você não foi diretamente sobre isso, mas teve relação. Que é o seguinte, né? Se você voltasse lá pro... Deixa eu apresentar quem está aqui hoje. Hoje temos aqui o Rafael Choco e Teco Martins participando do nosso podcast. E agora usando essa plataforma... E o café sempre. Café sempre. Primeira vez em vídeo, hein, Teco Martins? Vamos deixar registrado isso também. É a primeira vez que estamos aqui fazendo um vídeo do podcast. Já fizemos outras vezes, mas que efetivamente vai funcionar essa primeira vez. E a nossa discussão é o seguinte, né? Se você voltasse ali 20 anos atrás e fosse conversar com o Rafael Choco, fosse conversar com o Teco Martins, né? Se de repente a DeLorean parasse aí na frente da sua casa e você resolvesse voltar para o futuro, 20 anos, voltando ali para o passado, qual recado você daria para aquele jovem Choco e aquele jovem Teco? Quem quer começar aí? Vai lá, Teco. Vai lá, Tecão. Vai lá. Fui eu que trouxe essa temática, né? Fui eu que trouxe essa temática aí pra gente, assim, antes de ter o distanciamento social, eu fiquei falando, cara, vamos fazer isso, né? Porque a gente tem, que nem o Choco, que foi atleta de basquete, tem o Hugo, que sempre participa, que foi atleta de judô e tal, e direto os caras contam das suas experiências esportivas. Eu falei, eu acho que esse programa podia ter uma contribuição para esses atletas em formação, né? Não só para os atletas, porque o esporte se transfere para outros setores da vida também. E na época eu fiquei provocando essa discussão e eu tava com um discurso muito pronto, assim, sabe? Eu tava com meu textinho, cara, eu tava com meu texto prontinho, assim, eu falaria isso. Aí depois que veio esse distanciamento, eu acho que eu tô tendo tantas reflexões que eu perdi totalmente o fio da meada. Eu não sei nem por onde eu começaria essa conversa, viu, cara? Vou ser bem honesto com vocês. Eu acho que o primeiro papo que você tinha que ter com você é o seguinte: bicho, eu voltei hoje, lá é 18 de abril de 2020, e rolou uma parada que foi o seguinte: rolou um vírus lá na China, que o pessoal não acreditou muito no começo, mas nós estamos parados até agora. Acho que você tinha que jogar real com você aí. Começa por aí. Não, mas eu já... Ô, Márcio, já começa por aí, né? No final de 2019 já guardo a grana, já começa a guardar a grana. Se eu encontro o Teco de 20 anos atrás no carro do De Volta para o Futuro, ele já vai duvidar, né? Ele vai falar, opa, funciona mesmo, hein? Olha, funciona. Ele já vai duvidar. Aí eu começo a conversa falando de um vírus que começou na China, ele vai falar, tem câmera escondida aí, não é possível, cara. Eu acho que se tivesse essa conversa 1 ano atrás, você já não ia acreditar, Teco. Se em 2019 a gente falasse assim, negócio, é a mesma coisa que a gente está conversando aqui, fala assim, olha, 2021 vai parar um disco voador no céu. Aí você vai falar assim, não, você está viajando, porque assim, acho que de todos os cenários, acho que o mais pessimista você pensar que um vírus ia parar a economia do planeta, eu acho que ninguém imaginou isso, cara. Aliás, você acredita mais em carro voando do que um vírus parando o planeta, bicho. Eu vi um meme, cara, da televisão lá de Portugal, que os caras reuniram o pessoal vidente, tal, falando sobre 2020. Todo mundo falando, 2020 vai ser espetacular, vai ser um excelente ano. Porque o pessoal vinha tirando uma onda de 2019 já, né? Então, 2019 foi péssimo, 2018 foi ruim, 2019 S.
Enfim. Reclama aí, reclama mais. É isso aí. Mas vai lá, Teco, vamos tentar fazer esse exercício aí? Não, com certeza, estou brincando. Cara, eu tenho algumas coisas que eu pensei antes de gravar o programa, assim. Por coincidência, até já vou fazer o seu jabá. O Márcio está criando um conteúdo aí de entrevistas bem interessantes, né? E essa semana ele me entrevistou. Você já tem um nome para isso aí, Márcio? Estou convidando ao vivo. Não tem um nome ainda, cara. Cara, por que não pode ser Márcio Entrevista? Eu acho que é tão clichê, mas é tão legal, entendeu? Pode ser, por que não? Pô, Márcio Entrevista eu acho demais, assim, é clichêzaço. Vão achar que no futuro você vai virar governador de São Paulo. Mas funciona. É muito nome de cara que está querendo entrar na política e aí um mês antes, um ano antes, começa a aparecer um monte de muro pichado na cidade, né? Márcio Entrevista, FM, uma FM qualquer lá, e ninguém assiste o programa, mas é só para o nome do cara aparecer para a eleição, né? Eu não sou candidato, deixar isso bem claro, hein? Nunca serei. Mas foi interessante. Ainda não. Assim, não, nunca serei. Não, candidato não. Fora. Porque meus filhos, eu tava sendo entrevistado e os meus filhos estavam ouvindo a minha entrevista, né? Foi. E aí o meu mais velho veio depois me perguntar, pô, você fez tal coisa mesmo, mas me conta. E eu tive uma conversa, porque eu não tenho essa conversa com os meus filhos, porque uma das coisas que talvez seja a primeira dica que eu dê para o Teco de 20 anos atrás é: fuja dos rótulos, sabe? Tente não... fuja desse movimento normal de querer se enquadrar, se colocar dentro de uma moldura, né? Porque foi muito impactante para mim, porque o meu filho, foi a primeira vez que o meu filho, que tem 9 anos, que é uma criança, veio na minha direção falar de profissão, de carreira. Ô pai, eu tava pensando, e ele e o irmão tem 6. Aí Joaquim, você quer fazer o quê? Eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Porque eles viram, porque a condução do programa do Márcio foi muito em cima da minha carreira profissional. E aí eu tive uma conversa com ele, muito em cima já de outros podcasts que a gente teve. Eu falei, filho, faz o que você quiser, cara. Só acho que você tem que fazer de coração, tem que se dedicar, tem que se envolver, porque isso vai contribuir muito para a tua vida, né? Quanto mais você se envolver com as coisas que você está vivendo naquele momento. E... Até porque, né, Teco, pegando o gancho aí no que a gente já falou, nós não temos o controle de nada, né? A gente acha que tem o controle, mas tem a ver com o papo do vírus, né? Chega uma hora que pode acontecer qualquer coisa que você fala, cara, eu não tenho controle das coisas, simplesmente, né? A gente tem a falsa sensação que tem o controle, que está conduzindo, mas de repente um vírus muda toda a nossa história, né? Pois é. Então eu acho que talvez o meu primeiro... Eu acho que vale até a pena a gente ir rodando a mesa aí e falando conselhos por conselhos, mas eu acho que talvez eu começaria por aí. Fuja dos rótulos, sabe? Você está vivendo tal momento, você quer fazer tal coisa? Esgota o tema, mergulha, se aventura, não deixa a negatividade, não deixa o teu entorno querer te colocar dentro de um quadrado, determina por onde você quer andar, faça, viva as experiências que você desejar, e é isso aí. Eu acho que eu começaria por essa dica. E aí, Choco? Então, né, eu também fiquei, como o Teco falou, a gente tinha até um roteiro pronto, tal, não sei o quê, mas depois de tudo isso a gente fica pensando em várias outras coisas, né? Se eu pensar na minha vida há 20 anos atrás, era a época que eu tava entrando na faculdade. Tava entrando na faculdade. E o engraçado é que, assim, eu entrei na faculdade, eu comecei a estudar, mas eu ainda tinha o sonho de ser atleta profissional ainda. Era uma idade que eu ainda não tinha... que as coisas não estavam muito claras para mim. Eu entrei na faculdade num movimento meio que normal, sabe? De ter feito o colégio e de querer... pensando na profissão ainda de professor, de educador físico ainda.
A minha ideia ainda era ser jogador, né? Entrar na faculdade foi meio que um movimento natural. Educação física. Eu estudei na FEFISA. E... Teco também fez FEFISA, né, Teco? Também. Eu fiz FEFISA, mas eu não ouvi o que o Choco falou, cara. O áudio dele sumiu. Não. Tá ouvindo, Tecão? E agora? Tá bom. A minha internet tá ruim. Tá ouvindo, Tecão? Sim. O Teco acho que não tá, hein? Eu tô ouvindo, manda bala. Tá. Então, aí eu tava nessa coisa de querer ser atleta ainda, e o Teco falou agora desse negócio dos rótulos, né? E a gente fica... E você fica meio pensativo nisso aí, porque acho que o primeiro conselho que eu daria naquela época para mim é tentar ser um pouco mais persistente nas coisas. Se eu encontrasse com o meu eu de 20 anos atrás, a primeira coisa que eu falaria é: cara, você precisa ser mais persistente naquilo que você quer, meu. Se a sua ideia era ser atleta de basquete ainda, não que eu fosse um baita jogador e tal, mas eu tinha uma certa condição. Eu falo isso porque atletas daquela época que tinham o mesmo nível que eu digo que até um pouco abaixo do meu nível, conseguiram se tornar atletas profissionais hoje. E eu tinha nível para ser um atleta profissional de jogar, tal, em certo nível. Só que talvez tenha faltado persistência, meu. Talvez tenha faltado maturidade de esperar o processo, de saber o caminho do... Hoje a gente sabe... assim, não que a gente saiba muito de treinamento, mas com certeza hoje eu tenho uma cabeça voltada ao treinamento, à preparação, bem diferente daquela época, né? E ter a cabeça para se preparar, eu acho que é o maior desafio do atleta. Esse desafio é maturidade, né, Choco? Exatamente isso. Não que você tenha que antecipar a maturidade, não sei se é isso, mas você ter a cabeça pensando na preparação e sabendo aonde você quer chegar e o caminho que você tem que fazer para chegar. Eu acho que essa é a maior dificuldade de um jovem que quer se transformar em algo, e a grande qualidade daqueles que conseguem. O cara tem claro na cabeça dele o objetivo dele e o caminho que ele vai ter que percorrer para chegar nisso aí. Legal. Entendeu? Acho que esse seria o meu primeiro conselho. Não sendo atleta, mas posso dar um conselho, se vocês me permitirem? Opa! Eu acho que eu vou na sua linha também, Choco. Eu acho que a questão da maturidade é uma questão que eu falaria para o jovem. Falar, cara, se concentra aí no que você quer fazer, ou mesmo se você não souber o que você quer fazer, faça tudo que vier na sua vida, faça bem feito. Né? Vai um pouco na linha que a gente já discutiu aqui em outros podcasts de esgotar o termo. Então, assim... Sim. Faça isso bem feito, pode ser que não te leve para outros locais, né? Porque a gente não tem muito controle. Mas uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, eu até estou com um chaveiro aqui, ó, não sei se dá para ver, um chaveirinho aqui, que estava aqui na minha gaveta. Eu falo assim, olha, eu costumo, eu não carrego esse aqui, mas é um exemplo. Eu costumo carregar várias chaves, né? Eu não utilizo todas as chaves. Algumas eu utilizo mais, outras menos, mas elas estão lá. Talvez eu precise em algum momento da minha vida dessa chave. Muito provavelmente eu vou precisar. Então, eu acho que cada chave dessa é uma formação, uma experiência que você adquire. Então, quanto mais você ampliar essa possibilidade de, olha, eu sou educador físico, mas também eu sou administrador, mas também eu dou aula, mas também eu manjo de comunicação, mas também sou treinador, assim, isso te abre o leque de possibilidades para a sua vida num momento como esse, que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer na nossa carreira, mas a gente sabe que nós temos outras possibilidades além daquela que a gente estava vivenciando, né? Então, assim, olha, se não for como treinador, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer aquilo outro, ou eu posso fazer até uma outra coisa que eu não estou visualizando, mas que se pode abrir no futuro próximo. Mas isso depende também muito da minha formação durante esse período, né? Eu acho que assim como... não sei se como você, Choco, mas eu demorei um pouco para ter essa maturidade e para ter essa percepção que eu precisava fechar os ciclos. Então, assim, eu estou estudando alguma coisa agora, eu preciso fechar o ciclo.
E foi muito também de me conhecer e saber como é que funciona a minha cabeça. Eu sei, por exemplo, que eu funciono muito bem em ciclos curtos. Então, assim, eu tenho que fazer alguma coisa que dure de 1 a 2 anos, eu vou bem. Eu sei que se eu tiver que fazer alguma coisa que dure muito mais do que 2 anos, eu tenho que me programar melhor. Porque talvez eu não consiga. Às vezes você cansa no meio da caminhada, você fala, pô, 4 anos, 5 anos para eu conseguir aquilo que eu preciso. Sim. Quando você é jovem, né? Pelo menos eu, quando era jovem, faltava muito essa concentração de focar aonde eu queria chegar. Então, acho que esse era o conselho. Não sei se eu prestaria atenção no meu conselho, essa falta de maturidade. Mas, aproveitando esse momento, eu queria jogar outro tema para vocês. Vocês conseguem ter noção, se é que vocês já chegaram nesse momento, eu acredito que sim, mas quando foi o ponto de virada na vida de vocês, que vocês conseguiram ter a maturidade de falar assim, eu preciso seguir por aqui, minha vida é essa e eu preciso me dedicar a isso? Tem claro para vocês em que momento aconteceu na vida de vocês e qual momento foi esse? Eu acho... Posso falar? Pode, claro. Opa, tá falhando bastante aí para mim, então eu acabei não ouvindo nada que o Choco falou, mas eu tava fazendo uma cara de que tava ouvindo tudo. Depois você vê a gravação. Ele só falou bem de você. Tá tranquilo. Pô, obrigado. Ó, é muito complicado, né, cara? Você falar de você dá tanta certeza assim, né? De falar, não, é isso que eu quero, tal, né? Eu acho que independente da maturidade, eu acho que algumas escolhas elas vão ficando mais fortes quando você consegue abrir um pouco mais a sua perspectiva sobre elas, né? Então, quando você tem um olhar muito limitado, e quando eu falo olhar limitado, às vezes você está olhando a tua carreira ou a tua vida pessoal sob uma única ótica, né? sobre uma única pasta. Aí quando você abre o teu campo de visão e você considera tudo, você consegue ter mais certeza do caminho. E eu acho que eu tive algumas viradas de chave na minha vida quando eu melhorei minha perspectiva, quando eu abri os meus olhos assim para razões maiores, né, sobre a minha vida, sobre a minha profissão e sobre as coisas que eu estava fazendo. Eu acho que até nesse momento tem acontecido de novo, como se fosse um próprio ciclo da própria vida, sabe? Tipo, mas em que momento foi? Você consegue pontuar isso, Teco? Olha, quando aconteceu tal coisa, Sim, consigo, cara. Eu passei... Eu lembro, foi muito claro para mim, assim, o meu primeiro filho nasceu em 2010, né, cara? Então, em teoria, eu tava naquela coisa assim, já novo, trabalhando. Eu lembro que eu casado na época, a mãe deles, né, com licença maternidade e uma série de questionamentos até de vida, assim, de falar assim, cara, eu não sei se eu quero voltar para a vida que eu tinha antes, porque agora eu tenho a criança, quero ficar mais com ela, tal. E a gente ali discutindo, tomando uma decisão de família, né, na época. Eu lembro que em todo aquele cenário que em teoria eu deveria ser muito seguro de falar, não, tranquilo, cara, tô trabalhando, tal. Foi um dos momentos que eu tive a maior crise da minha carreira, assim, de falar assim, cara, eu não sei se eu quero isso pra minha vida, sabe? Não sei se eu quero continuar dando aula, não sei se eu quero ser professor, eu acho que eu preciso fazer outra coisa. Eu lembro que eu fiquei muito mal, assim. Meu filho era pequeno, eu fiquei muito mal e foi uma coisa muito punk, porque você imagina, tipo assim, você mudar de vida é um preço caro, né, cara? Você não pode... Quando você é novo e você toma alguma decisão dessa, o impacto é menor, mas quando você tem mais pessoas envolvidas na tua vida, vocês têm os compromissos, né? O impacto dessa decisão é sinistro, assim. Sim. E eu acho que de uma certa forma foi bom, porque eu lembro que a mãe deles na época não tentou me colocar no quadrado, sabe? Que é o conselho que eu tinha dado. Ela falou, cara,
pensa aí, vê o que você quer, cara, eu tô do teu lado, eu vou te apoiar, o que você decidir, a gente tá junto e tal. E eu lembro que eu fiquei assim, eu trabalhei, lógico, eu não larguei minhas atividades, continuei trabalhando, mas eu trabalhava e eu ia para casa e ficava com meu filho e ficava desenhando, que era uma coisa que eu gostava muito de fazer quando eu era criança. Então eu ficava, até você tem um quadro. Tenho, tá aqui do meu lado. Um dos quadros foi dessa época, foi uma época que eu pintei 6 quadros, foi uma época que eu produzi, me manifestei muito através de pintura, que é para tentar, acho que, diminuir essa minha aflição, né? E nessa época me deu um estalo, assim, eu lembro que eu li um livro, nem lembro o título do livro, mas o título do livro, acho que era A Perspectiva, e ele falava muito de como você tem que olhar a tua vida. E eu falei, cara, eu tô olhando minha vida de um jeito totalmente errado, cara. E que era uma coisa assim, que foi a primeira grande virada de chave que eu tive no meu trabalho. Eu falei assim, eu tô olhando a minha profissão, a minha carreira pela monetização que eu tô tendo, sabe? É muito comum acontecer também, né, Teco? Sim, eu falei, cara, eu tô olhando, eu tô tendo essa visão em cima do que eu produzo de dinheiro, e isso me frustrava. Porque eu ficava tentando vender hora, sabe? Tipo assim. E aí eu me colocava ainda mais nesse rolo compressor. Aí eu falei, cara, para tudo. Eu falei, muda o teu jeito de olhar. Eu falei, cara, olha o resultado que você está gerando com o teu trabalho nas pessoas. Que aí eu fui percebendo que, assim, é lógico que, tipo, eu precisava muito da grana, mas eu falei, você tem que olhar muito para a tua produção, não para o teu retorno. E aí eu comecei a olhar muito para os meus alunos, assim, e isso desencadeou uma série de decisões na minha vida que fez eu chegar na academia. Que eu falei assim, vou começar, eu era personal trainer na época, eu falei, cara, eu vou fazer o balanço no final do mês em cima dos meus cases, que eram os alunos. E aí eu fui vendo o quanto os meus alunos estavam melhorando fisicamente, mas eu era um cara que eu tinha uma relação, eu entendia que eu participava muito de todos os aspectos da vida dos alunos. Então fui vendo assim, um aluno casou, o outro virou pai, o outro montou um negócio, o outro mudou de emprego. Eu fui vendo o quanto que a atividade física foi dando uma força para essa galera gerar mudança na vida. E isso foi me dando uma satisfação violenta. E foi mudando muito a relação com o dinheiro que eu ganhava também. Eu comecei a olhar aquilo como uma coisa boa e eu fui tendo uma relação leve com a minha profissão. E por aí. Uma consequência, né? Não foi. O dinheiro é uma consequência daquilo que você estava fazendo, né? Não era mais o seu objetivo final. É o objetivo final, lógico, né? Mas assim. Sim. Você parou de focar nele e começou a focar no que realmente te interessava. E a consequência daquilo era a monetização, né? Isso desencadeou uma série de decisões. O fato de eu posteriormente querer montar a CrossFit, a gente falou isso na nossa entrevista, foi o lance assim, de eu falar, cara, eu vou aumentar a minha capacidade de abrangência, sabe? Eu vou começar a tentar... mais pessoas tal. E eu acho que talvez esse seja um bom conselho assim pro Teco de 20 anos atrás, assim, cara, para e tenta contemplar mais, tenta contemplar mais a tua vida, né? Ter um olhar mais contemplativo e tenta olhar as coisas de uma forma mais ampla, sabe? Sai fora. É muito difícil. Sai fora de dentro do teu mundo e tenta olhar ele de uma forma muito mais ampla, assim, como se você estivesse olhando de cima, né? Tenta olhar por satélite. Deixa eu só ver o Choco aqui. Choco, em que momento da sua vida você percebeu essa virada, né, nessa visão que você passou hoje, que você falou assim, poxa, se eu tivesse tido essa visão lá atrás, quando que você chegou nesse ponto de virada aí? Assim, ouvindo o Teco falando, a gente pensa em alguns momentos que foram acontecendo, né? E um desses momentos, inclusive, acho que foi até numa das muitas conversas que eu tive com o Teco, numa época
que eu tava mais ou menos nessa espiral que o Teco tava também. Eu ficava naquela das minhas aulas, de fazer os meus... Teve uma época que eu fiquei um pouco afastado do basquete, então eu trabalhava basicamente com o personal e com o CrossFit. O Teco foi o cara que me incentivou a fazer o Level 1, né, para poder dar aula, quando ele montou o primeiro projeto dele lá na Brado e tal. E aí a gente iniciou o projeto lá na Brado, né? E não é que eu não gostasse de dar aula de CrossFit, não é isso. Mas é aquela coisa de... Eu não me sentia... eu não sei usar uma palavra para descrever isso. Mas eu conversava muito com o Teco, que eu não me... o meu coração não estava lá. Entendeu? Eu tentava dar aula da melhor maneira que eu pudesse. Eu tentava ajudar os alunos da melhor maneira que eu podia. Só que eu não era nem felicidade, porque eu era feliz lá. Eu era feliz pelas pessoas que estavam ao meu redor, né? Mas eu não era feliz com o trabalho. E aí teve uma série de eventos lá que foram ocorrendo e tal, eu acabei saindo. Depois, na sequência, o Teco também acabou, inclusive, saindo de lá e montando a academia dele agora. E eu ainda fui buscar uma outra CrossFit ainda naquela motivação financeira, né? Eu ainda fui dar aula lá na CrossFit Planalto, lá em São Bernardo e tal. Só que chegou uma hora, e foi numa conversa com o Teco, inclusive, que não que me despertou, mas que me fez entender onde eu cheguei hoje. Conversando com ele, eu falei, cara, Teco, eu não consigo mais ficar dentro de um box de CrossFit, cara. Eu preciso estar com basquete. A minha vida é ensinar alguém a jogar basquete, bicho. Seja em qualquer nível, escolinha, base, adulto, faculdade, entendeu? Mas onde o meu coração tá era no basquete, bicho. Então, foi nesse momento que eu percebi que falou, cara, o que eu fizer não vai dar certo. Eu posso fazer CrossFit, eu posso ter 20 alunos de personal, que essa porra não vai funcionar. Entendeu? Só vai funcionar, na minha vida as coisas só vão funcionar quando eu pôr na minha cabeça que eu quero ser técnico de basquete. Entendeu? E conversei muito com o Teco sobre isso, e ele sempre foi um cara que falou, show, você tem que seguir aquilo que o seu coração manda. Pode parecer um pouco piegas falar isso, né? Mas é exatamente isso, entendeu? Tirar um pouco o foco do retorno financeiro, não que não seja importante, pô, eu tenho 2 filhos, tal, tenho minha vida para cuidar, tal. Só que, cara, um conselho que eu dou siga aquilo que você tá sentindo, velho. E é a melhor coisa, porque, porra, não tem nada que me dê mais alegria hoje de chegar numa quadra de basquete, dar treino, planejar um treino, assistir um vídeo, ver as atletas evoluindo. Esse ano com esse desafio novo de treinar o basquete feminino. Porra, você treina a equipe feminina de Santo André, é isso? Isso. Eu tô com sub-15 e sub-17 e sou assistente técnico da equipe profissional. Não. Cara, aí, porra, eu jogo basquete desde os 9 anos de idade, eu já sou técnico há mais de 15. A primeira vez que eu fui dar o treino pra um time feminino, parecia que eu nunca tinha entrado numa quadra de basquete na vida, cara. Aquilo parecia... Na hora que eu vi aquelas meninas jogando, eu falei, cara, eu não sei porra nenhuma do que tá acontecendo aqui, porque é um negócio totalmente diferente. Não tô falando que é pior e que é melhor do que o basquete masculino, não é nada disso. Mas, e falavam pra mim que era diferente, mas eu não via tanto essa diferença, porque eu não vivenciava, né, o basquete feminino. Cara, e a hora que eu entrei na quadra pra dar o primeiro treino do basquete feminino, eu falei, cara, eu não sei porra nenhuma do que tá acontecendo aqui. Entendeu? E é isso que me motiva como profissional, entendeu? Eu tô buscando, cada dia eu busco saber o que eu tô fazendo no basquete feminino, cara. Isso é muito difícil, legal, né? Muito difícil. Como profissão, né? Eu já tive um sentimento assim, já tinha gerenciado equipe, sabia do que eu estava fazendo, sabia para onde eu tinha que apontar, mas cada empresa é um jeito, é uma cultura, né? Você tem que se adequar e entender como é que as coisas funcionam. Sim. Um sentimento assim muito interessante de sentar na cadeira e falar assim, cara, o tiro pode vir de qualquer lado e eu não sei de que lado vai vir esse tiro, assim. Exatamente. A sensação que tá passando um rio, que tá acontecendo um monte de coisa e você fala assim, por onde é que eu começo aqui, né? Porque você entra numa roda que já estava girando, então você precisa aprender o ritmo daquela roda, o funcionamento dela, então estruturar isso e falar assim, pô, peraí, vamos com calma agora.
de cada vez, e aí a partir do momento que você pega a mão daquilo, isso também profissionalmente é muito legal, né? Que é um conhecimento que você agrega, né? Que você fala assim, bom, se tiver... Não, é um conhecimento... Exato. Exatamente. E você fica, né? Pô, às vezes as meninas no começo, elas me olhavam até com desconfiança, cara. Aí eu pensava comigo, falei, porra, meu, eu já sou técnico, eu já tive muitas equipes, eu sou técnico há mais de 15 anos. A impressão que dava é que as meninas olhavam pra mim e falavam, meu, esse cara não sabe o que ele tá fazendo aqui. Aí eu falei, no começo eu até pensei, eu falei, meu, será que foi uma boa ideia? Será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu sei o que estou fazendo aqui? Então foi exatamente isso no início, entendeu? Só que lá na comissão técnica lá do feminino e do adulto, principalmente, tem profissionais de muita experiência lá, que já estão nisso há muito tempo. A Arilza mesmo é uma profissional que já está lá. A Arilza está no basquete de Santo André, acho que já tem uns 40 anos. Né? Então ela sempre me senta no canto, ela fala, show, você está fazendo tal coisa, assim, assim, assado, aqui no feminino funciona assim, 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 vai por esse caminho, não vai por aquele. Então ter uma pessoa para te... Aquilo que o Tec falou muito de tutoriar, né, naquele episódio do Kobe que a gente conversou, aquela coisa de alguém ser o seu tutor naquilo que você está fazendo, mesmo que seja um assunto que você domina. Eu particularmente, eu sou um cara que estuda muito basquete e quando eu entro numa quadra para dar treino, eu sei o que eu estou fazendo, né? Só que a relação com o ser humano é o que pega mais, né? E era uma relação que eu não estava acostumado a ter. E você ter alguém te tutoriando, cara, eu acho que é muito importante. É muito importante para você ir pelo caminho certo e dar menos cabeçada, né? Para a gente finalizar nossa conversa aqui, se vocês pudessem dar uma sugestão para o Choco e para o Teco daqui 15, 20 anos, qual que seria? Tá tranquilo. Tem uma coisa que eu aprendi recentemente, acho que toda lição que a gente tem do pior jeito, né? As lições que são mais marcantes são aquelas que trouxeram muita dor pra gente, né? Mas eu gosto muito de uma frase. Uma vez eu estava cozinhando em casa para uns amigos e eu estava cozinhando tava o Wallace, que já participou do podcast, o Wallace, que é advogado, que é faixa preta, que é velejador. E aí ele estava contando de um cliente que ele estava cuidando, né? E o cliente estava muito nervoso e ele é advogado e o cliente pedindo, não, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo. E eu lembro que aquele dia, cara, foi um negócio assim que teve um puta do impacto para mim. Ele falou assim pro cara, ele falou, tudo bem, a gente tem dois caminhos, assim. O caminho que você tá me mostrando é o caminho da emoção, mas com emoção vai sair bem mais caro. E ele falou bem mais caro em relação a dinheiro mesmo. Ele falou assim, você quer fazer por emoção? Você vai gastar muito mais dinheiro. Você tá a fim de pagar essa grana? E aquilo me deu um puta de um estalo, porque eu sou um cara muito passional, sabe? Quando eu tenho uma tendência já de ir fazendo muitas vezes sem parar. E ao longo da minha vida, assim, nos últimos anos, eu tive algumas experiências que me mostrou que muitas vezes eu preciso dar uma segurada em mim, sabe? Eu preciso esperar um pouco. Então, acho que esse seria um conselho que evitaria muito desgaste que eu tive na minha vida. Ele tornaria a minha vida muito leve. E quando a vida da gente fica leve, é bem melhor. Você envelhece bem menos. Então, assim, cara, vai com calma e com emoção. Isso não é uma apologia a ser frio e calculista ou ser extremamente racional. Mas eu acho que primeiro você precisa organizar suas emoções. Você precisa muitas vezes parar e esperar para organizar suas emoções, sentir o que você está sentindo, gerenciar todo esse turbilhão emocional que às vezes algumas situações respirar e aí com calma tomar uma decisão. É até muito engraçado porque eu vou me colocando nesse exercício. A Box fez 5 anos e há 5 anos atrás, na formação da empresa, a gente tinha algumas decisões estratégicas e até pela facilidade da rapidez que os veículos de informação têm, né, o próprio WhatsApp, não,
E eu lembro que um dos sócios sempre falava assim, vamos fazer assim? Vamos dar 48 horas para decidir? Tipo, era uma sexta-feira, vamos decidir na segunda? E, cara, inevitavelmente na segunda-feira todo mundo tinha já um discurso, às vezes até diferente do que tinha na sexta-feira, vai. Todo mundo vinha e falava, não, cara, eu tava pensando bem, cara, acho que não precisa não, vamos deixar, faz do jeito que você quer fazer. E por aí vai. Então, até ontem eu tive uma reunião, né? Porque a gente, com essa coisa do Covid, você vai discutindo dia a dia, semana a semana. Tempo real, né? Você vai discutindo em tempo real. E a gente começou a fazer análise e tal. E eu falei, cara, a gente tá no meio do mês. A gente tem até o final do mês para tomar. Eu vi colocando isso na mesa, sabe? Falei, cara, vamos uma semana que vem ter outra reunião. Aí na outra semana outra. E aí eu acho que a gente vai ter uma decisão mais equilibrada. E eu percebo que eu comecei a adotar essa narrativa porque eu fui muito passional na minha vida. Então, eu percebo que isso foi tóxico para mim, principalmente, mas até ainda assim, as coisas quando elas são tóxicas somente para você paga esse preço no teu corpo, na tua cabeça, na tua saúde, não é legal, mas ok. Mas quando essa decisão ela acaba sendo tóxica para o teu entorno, é um peso que você carrega para a tua vida. Então eu percebo que muitas vezes essa agitação, esse furacão que muitas vezes me ajudou a me movimentar, ele também foi um tsunami avassalador para mim e para as pessoas que estavam perto de mim. Então eu fiz muita gente sofrer, chorar, se desapontar por causa desse meu ímpeto. Então, uma das conversas, assim, para mim, você vê, os 3 conselhos, eles funcionaram muito bem, que é essa coisa de não ficar engessado num rótulo, olhar sua vida em perspectiva, mas principalmente, cara, não, com emoção sai caro. Não toma decisão no calor da emoção. Respira, pensa, fica em silêncio, espera um pouco, deixa a agitação. Isso é de uma certa forma, que nem eu sou praticante de jiu-jitsu, isso é até uma estratégia de luta. Quando você tá ali no sufoco, com o cara te botando uma pressão danada, que nem vocês estavam falando que a roda estava girando, a melhor coisa a se fazer é ficar... É só se preservar, é só ficar ali e esperar que aquela agitação ela tende a diminuir e aí você consegue ter uma decisão, uma estratégia mais organizada, né? Então é isso. Choco. Essa coisa da tomada de decisão aí é engraçada, né? Porque na minha profissão, às vezes você tem que tomar uma decisão nessa coisa do calor do jogo, o pau quebrando, as coisas acontecendo, e você tem que tomar uma decisão, e é meio foda. Mas acho que o conselho que eu daria para mim lá na frente é só se preocupe com as coisas que você tem controle, né? Isso é uma dificuldade que eu tô tendo hoje. Porra, eu não tenho controle nenhum sobre o que vai acontecer mais na minha vida em relação a tudo isso que a gente tá vivendo, né? Eu não sei se eu vou ter salário no final do mês, eu não sei, porque não tá dependendo mais de mim. Tá dependendo de outras coisas, dependendo de muita coisa acontecer. Então, acho que o conselho que eu daria é: toma conta daquilo que você tem controle. O que é o meu controle hoje? É cuidar da minha saúde, cuidar da saúde dos que estão próximos de mim, é estudar para quando eu conseguir voltar para minha atividade, eu ter mais ferramentas para o meu trabalho. Eu acho que a internet do Choco tá falhando. Mas eu acho que deu para sacar direito aí o conceito, viu, Choco? Acho que é isso. Eu não sei se o Teco tem mais alguma coisa para acrescentar aí nessa conversa. Não. Só acho, eu acho que isso dá um bom arquivo de áudio, viu, cara, Márcio? Sim. Acho que não vale a pena subir pro YouTube, não. Já subiu, já. Já subiu? Já ao vivo. Legal. Depois a gente edita para tirar aí alguma coisa ou outra
das falhas, mas já subiu direto. O Teams não estava funcionando, então a gente gravou por aqui hoje, né? Até para fazer um teste. Todo mundo dá um sorriso. Todo mundo dá um sorriso aí para a gente tirar uma selfie. Ótimo. O ruim de gravar assim é que você fica olhando para a tela, você nunca fica olhando para a câmera, né? Você nunca fica olhando para as pessoas, você sempre fica olhando, né? Então você sai sempre olhando para o lado, para baixo. Mas é isso, galera. Valeu. E quem gostou aí, a gente tá no podcast do CrossFit 198, pode procurar lá no Spotify, no Deezer, na Apple, no aplicativo de podcast da Apple, no Podomatic, que mais, Teco? E também no aplicativo do Google, né? Esqueci o nome do aplicativo, mas tem lá no Android, tem lá na Apple, tem lá no Spotify, Deezer, nas melhores casas do ramo, e também agora aqui no YouTube, no Coach Teco Martins, e também aqui no Márcio Oliveira. Você pode ouvir esse e outros programas daqui para frente, nesse novo normal. Provavelmente teremos mais programas nesse modelo aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Gostei bastante. Valeu, Choco. Valeu, Teco. Logo tem uma entrevista para subir. Vou fazer a entrevista com o Choco se ele topar. E semana que vem a gente vai estrear um podcast aí de basquete, né, Choco? Opa, essa aí no ar também. Vamos falar de basquete. Dessa perspectiva aí do que está acontecendo com o basquete, como vinha, o que aconteceu e para onde vamos, né? Acho que tem uma discussão boa aí, um exercício bom para aqueles que imaginavam que a pandemia fosse uma coisinha, né? Uma gripezinha. Eu acho, só adiantando aqui, dando um spoiler, eu acho que a minha ficha caiu quando parou a NBA. Para mim, ali foi Falei, caramba, o negócio é grave, assim, né? Você parar um campeonato como a NBA, não sei se o Choco tem algum histórico, se isso aconteceu alguma vez na história, mas eu imagino que não. Acho que aconteceu, né? A NBA só parou por lockout, né? Por lockout dos outros jogadores ou dos donos de equipe. Então, por falta de acordo coletivo e tal. E aí, no próximo podcast, assim que tiver no ar, a gente divulga aí para vocês. Mas espero que vocês tenham gostado do papo. Eu gostei bastante. Valeu, gente. Valeu, Marcião. Um abraço. Tamo juntos. Tchau, tchau. Tchau.